Vamos lá, Felipe. Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e inclui no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. Um dos trechos vetados é o que trata de punições para comunicação enganosa em massa, ou seja, divulgação de fake news. O presidente entendeu que a medida contraria o interesse público e dava margem para a criação de um tribunal da verdade para definir o que viria a ser entendido por inverídico. Jair Bolsonaro também vetou um dispositivo que previa o aumento da pena nos casos em que os crimes fossem cometidos por militares que poderiam até perder o posto e a patente. Na justificativa, ele afirmou que o trecho poderia violar o princípio da proporcionalidade e representar uma tentativa de impedir as manifestações de pensamento de grupos mais conservadores. Pois é isso que eu chamei de piada pronta. Jair Bolsonaro, ao sancionar o fim da Lei de Segurança Nacional, vetou várias normas. Uma delas criminaliza a difusão em massa das mensagens mentirosas. A outra prevê o aumento da pena para os crimes cometidos por funcionários públicos e militares com violência ou grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo. E ele veta esses itens, né? Num momento em que a sua claque desinforma cada vez mais, mesmo com a imunização agora avançando. Eles estão tentando ajustar o discurso, né? Porque eles faziam dancinha, inclusive, sobre o Covid-19. Eles desdenharam da gravidade da crise sanitária. Eles desdenharam da máscara, desdenharam da vacina e agora estão até tomando vacina, tirando foto para tentar se apropriar do crédito pela vacinação e até da adesão do povo que eles tentaram dissuadir de se vacinar. E que felizmente foi se vacinar, apesar de um ou outro tem um número, mas proporcionalmente não vamos dizer assim, que não vai. Essa adesão aconteceu em boa parte por causa do trabalho da imprensa, que informou, refutando a desinformação bolsonarista. Então, no momento em que o bolsonarismo vai eu não digo nem se descolando, porque já se descolou. Eles já estão na segunda realidade da fantasia patológica há muito tempo. É Dom Bolsonaro del Centrão, montado no seu cavalo, lutando contra moinhos de vento. E a claque bolsonarista vai atrás com essa mentirada, com essa cortina de fumaça. Eles não estão falando da primeira realidade. Na primeira realidade, estão lá tentando deixar todo mundo impune pelo peculato em gabinete e, obviamente, facilitando os outros também a ficarem impunes. E aí o Bolsonaro vai e veta a criminalização desse espalhamento de fake news. É claro que isso é de interesse dele, inclusive eleitoral. Em época de eleição, a mentira ela é turbinada pelos partidos políticos, não só pelo bolsonarismo. É bom que se diga, o petismo fez escola nisso aí também. Vamos lembrar aqui, por exemplo, do próprio duelo com Jair Bolsonaro, no segundo turno de 2018, Fernando Haddad, explorando a notícia de uma moça que colocaram nela como uma tatuagem, uma suástica, e aí havia acusação de que teriam sido bolsonaristas e tal. Depois veio o laudo policial, mostrando que ela se autoflagelou para tentar culpar os adversários políticos. Isso foi explorado tanto pelo Fernando Haddad em rede social, como foi explorado por propaganda no horário eleitoral gratuito. E eu apontei. Porque mentira em ano eleitoral, a gente aponta a mentira dos dois lados, de todos os lados. Então, isso aí serviria também para adversários políticos. Mas a claque bolsonarista está precisando mentir muito. Agora tem 4 anos no poder para dissimular, 4 anos de sujeira no poder para dissimular numa propaganda eleitoral. Tem muita gente que cai, tem muita gente que vai à rua aí, supostamente contra o Supremo Tribunal Federal, que toma decisões pela impunidade dos políticos, com a ajuda do Jair Bolsonaro. Colocou lá o Cássio Nunes Marques, que já ajudou a blindar Eduardo Azeredo, do PSDB, tucano, Aécio Neves, junto com o Gilmar Mendes. Nem o Ricardo Lewandowski, nesse caso, acompanhou o relator, mas o Cássio Nunes Marques desempatou a favor do relator Gilmar Mendes, foi posto lá pelo governo do PSDB, e blinda todos os tucanos. Já blindou Arthur Lira, já blindou Ciro Nogueira, atuais aliados, Jair Bolsonaro do Centrão.
turma dele. Ele falou, sou do Centrão, falou agora. Na campanha não falava, falava que não era. Então é muita coincidência que ele faça isso nesse momento. Agora, é claro que existe um problema, e antigo, do qual eu já falava antes. E isso que precisa ficar muito claro num texto legislativo. É quem é que julga, né? Porque sempre fica aquela questão, mas quem vai dizer o que é verdade, o que não é e tal. E, obviamente, para esses políticos, tudo é muito relativo. Se é prejudicial a eles, no bolsonarismo é assim, no petismo é a mesma coisa, no lulismo. Se é prejudicial a eles, é mentira. Se é favorável a eles, é verdade, mesmo que seja mentira, claro. Esse é o padrão do populismo, da propaganda populista. Mas aqui dentro da realidade, a gente precisa colocar que há uma linha aí com a qual é preciso ter muito cuidado para ver como é que isso vai ser usado, como é que essa lei vai ser aplicada. Então, o debate parlamentar precisa ser, obviamente, muito fundamentado para gerar um texto muito preciso a respeito disso. É claro que as leis, elas geralmente, nos casos em que envolve processo, elas vão ser interpretadas pelo juiz. E é importante, sim, que haja lei para conter a disseminação em massa de mentiras que muitas vezes ofendem a honra das pessoas. A gente sabe que é alvo, jornalista independente que traz notícia com verdades inconvenientes, muita gente não quer, muita gente prefere mentiras reconfortantes. Tá cheio de bancada aí para dar mentira reconfortante para sujeito que simpatizou com o Bolsonaro, que simpatizou com o Lula e tal. Aqui é o programa das verdades, muitas vezes inconvenientes. As pessoas não gostam muito de ter aquele desconforto, de fazer um autoexame, de reconhecer que elas foram engambeladas e tal. Eu não gosto. Mas é preciso, portanto, ter esse cuidado. E aí Jair Bolsonaro vai nessa brecha, fala, não vai ter um tribunal da verdade, então não quero e tal. E fica uma discussão binária. Não pode ser assim, tem que ser tudo muito claro, até para não dar margem para que isso fique engavetado. E hoje, repito, com o advento da tecnologia, das redes sociais e tal, a mentira e a ofensa mentirosa, aquilo que gera um prejuízo para o alvo, para a vítima dela, ela se dissemina numa velocidade imensa por milhões de pessoas, muitas das quais, eventualmente a maioria, eventualmente até todas, não ficam sabendo depois da refutação. Tem muita gente que odeia você por uma mentira na qual acreditou. Mesmo que você tenha, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ganhado um processo contra aquela pessoa que produziu a mentira contra você. Mas ela não fica sabendo da refutação, porque o grupo político do mentiroso, ele não vai divulgar aquilo. Então, isso necessita de um debate muito mais racional, que é o que não está acontecendo, lamentavelmente, nesse momento. E quando o Bolsonaro veta aí violência ou grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, no momento em que ele está estimulando um golpe de Estado, que é isso que ele faz, com as suas insinuações, aqui é preciso dizer as coisas, porque não dá, presidente, estou esperando uma autorização do povo para tomar uma atitude e tal, não sei o quê, acabou e tal, não vou permitir, o exército, o meu exército, as minhas forças armadas e tal. É tudo discurso golpista. Não estou dizendo que ele vai fazer isso. Eu acho até que nem para golpe Jair Bolsonaro tem competência. Eu só repudio o golpe, mas ele não teve competência para criar um partido, também acho que não tem competência para organizar um golpe de Estado. E ele vai lá e veta isso que poderia produzir uma maior punição. Mas mesmo sem essa lei, o Ricardo Lewandowski já escreveu um artigo, publicou no jornal, de que, enfim, tentativa de golpe é crime e tal, já tem toda essa discussão dentro do ambiente jurídico brasileiro. O senador Alessandro Vieira deu uma entrevista outro dia dizendo, se tentar dar golpe, ele pode até tentar, não acredito que nós teremos um regime imposto pela força com tanques nas ruas de uma maneira continuada e tal, porque acredito que as instituições já têm relativa força e tal, mesmo com eventuais defeitos, não sei o que. Agora, se tentar, é cadeia. E é para ser cadeia. Quem tentar dar golpe de Estado tem que ir para a cadeia. Você tem os instrumentos legítimos, culturais e democráticos para protestar contra votos específicos, contra decisões específicas. E quem é Jair Bolsonaro que indicou Cássio Nunes Marques para o Centrão para ficar falando do Supremo Tribunal Federal? Ele que escolheu André Mendonça, assessor e bajulador do Dias Toffoli, para ser o advogado-geral da União, que passou pano para o inquérito das fake news aberto pelo Toffoli, que Jair Bolsonaro não quer alvejar, porque não queria melindrar, porque queria que o Toffoli protegesse o Flávio, como fez.
no STF. E escolheu Augusto Aras, PGR, que legitimou também um inquérito, do qual depois os bolsonaristas se tornaram alvos. Eu estava lá combatendo no começo. Eles passaram pano, agora querem protestar, porque eles próprios se tornaram alvos. Agora, depois que o plenário já referendou a decisão inicial, tendo tido a possibilidade de instalar uma CPI, olha a repercussão da CPI da pandemia. Imagine uma CPI com ministros do Supremo, senhoras e senhores. Os meses, a comoção nacional que isso ia gerar. E quem sabotou a CPI da Lava Toga? Jair Bolsonaro e Flávio, que naquele momento falavam assim, a quem interessa a desarmonia entre os poderes, a tensão entre os poderes, e agora está aí o Bolsonaro tentando gerar tensão entre os poderes para cobertar toda a sua incompetência durante o governo, para cobertar as investigações de peculato em gabinete e para ter algum discurso de campanha, já que não tem outro resultado para mostrar. Então ele precisa dividir em nós contra eles e fazer as massas de manobra acreditarem que estão lutando em nome dos patriotas, dos cristãos, dos liberais e dos conservadores contra as sementes do mal. E tem muita gente que vai atrás do cavaleiro andante contra os moinhos de vento.